que é o motor, o afetivo, social e o cognitivo, o intelectual. Né? A psicomotricidade ela é o estudo da parte motora, né? Então está tudo interligado. Um aspecto ele vai interferir no outro, e a psicomotricidade ela vai trabalhar através do motor até atingir todos os outros aspectos. A psicomotricidade tem 7 fatores, né? Que a gente chama de fatores psicomotores. E aí cada idade desenvolve um desses fatores de acordo com a maturação do sistema nervoso, né? Então o nosso sistema nervoso ele desenvolve da seguinte forma: de 0 a 1 ano ele desenvolve a parte de todos. Então é quando a gente vai começar com um pouquinho mais de força muscular, um pouquinho mais de controle, a gente vai conseguir segurar o pescocinho, vai sentar, vai segurar coisas, rolar. Então a gente vai ter um pouquinho mais de controle do nosso corpo através do pulso. De 1 a 2 anos é o fator da equilibração. Então é onde a gente vai aprender a ficar de pé, andar, correr, se equilibrar e essa relação com a gravidade mesmo, né? De 1 a 2 anos é a lateralização, o fator da lateralização, que é onde a gente vai aprender que existem 2 lados, direita e esquerda. Não necessariamente ainda vamos entender qual é a nossa dominância lateral, ainda não tem muito a ver com isso, mas a gente vai entender que existem 2 lados, existe uma frente e uma atrás, e principalmente um dentro e fora. Então a criança vai começar a entender a relação do mundo interno dela com o mundo exterior. De 3 a 4 anos é o fator da noção do corpo, ou imagem corporal, que é onde a gente vai ter realmente a consciência do nosso corpo, as partes do corpo, como que elas interagem entre si, e qual é a imagem que a gente tem do nosso corpo e a imagem que a gente projeta para o mundo. De 4 a 5 anos é o fator da estruturação espaço-tempo. Então é onde a gente vai começar a entender sequência, né? O que é antes, durante e depois, ontem, hoje, amanhã, uma história, começo, meio e fim, noção do tempo e noção do espaço. Perto, longe, em cima, embaixo, qual é o espaço que eu ocupo no espaço, né? De 5 a 6 anos, apraxia global. Então, é toda a parte de coordenação motora ampla, né? E de 6 a 7 anos, a apraxia fina, que é a coordenação motora fina. Então, é mais ou menos essa ordem que o nosso cérebro funciona, que o nosso sistema nervoso se desenvolve para ter uma certa maturidade até os 7 anos. E a escola tem um papel fundamental nessa maturação do sistema nervoso, porque é onde ela vai estar grande parte do tempo dela, né? Então a escola tem uma importância fundamental na parte psicomotora, do desenvolvimento psicomotor, né? Então é muito importante que a escola, os professores ou quem trabalha na escola tenha um mínimo de conhecimento sobre as fases do desenvolvimento da criança, né? Porque são coisas que não precisa ter, às vezes, não precisa ter um trabalho específico de psicomotricidade dentro da escola, mas atividades que se fazem no dia a dia ajudam muito no desenvolvimento dessa criança. E aí você desenvolvendo a parte motora vai auxiliar
eu saber aonde é o meu lugar, aonde é o lugar do outro e aonde é o nosso lugar no mundo. Quando a gente vive muito sozinho, a gente perde um pouco a noção de qual é o meu papel, qual é a minha função no mundo, né? E aí a gente não sabendo qual é a nossa função no mundo, essa parte afetivo-social interfere no cognitivo também. Porque se a gente não sabe se relacionar direito com o outro, a gente também não vai saber se relacionar direito com a gente mesmo. E aí como que a gente vai fazer para aprender na aprendizagem, se a gente não sabe nem quem a gente é, né? E aí começa a interferir em tudo, começa a interferir na parte cognitiva, no processo de ensino-aprendizagem, que vai ficar um pouco mais lento, e principalmente na parte motora. Porque quanto mais parado a gente fica, menos ganho a gente tem. Então, quando a gente tem contato com o outro, a gente se conhece. A gente conhece o outro também, né? A gente brinca, a gente explora, a gente vai pro chão, a gente pula, a gente grita, a gente vai para os extremos para se conhecer e conhecer o outro. Criança é um ser potencial. É brincadeira, é um ser em construção, é um ser que tem a sua personalidade, mas que tem tudo para ser moldado